Mas, Aline, e quando a Juliana fala sobre essa história de que estava ali, nesses extremos, realmente é só o que era a essência da pessoa, que nem a história do álcool, você bebe, de repente o que você tinha dentro você traz para fora. Será que quando a gente fala sobre o confinamento, é só o que estava lá dentro ou de repente você tem atitudes que você nunca tomaria na sua vida? Não é algo que é da sua essência, mas que naquela situação te levou a ter uma resposta diferente do que você é na sua essência? Rapaz, que pergunta capciosa. Na verdade, é uma linha muito tênue. Porque, sim, tem a essência, tem a tendência comportamental, a pessoa ela tem um temperamento e aquilo ali pode exacerbar, muito provável, pelo estado que eles ficam. E como a Juju falou, é intencional, eles fazem esses laboratórios, essas experimentos, mas também tem situações em que a pessoa nunca agiu daquele jeito, mas naquelas condições ela também nunca esteve, entendeu? Então é uma linha muito tênue. Ela pode estar lidando com um sentimento novo, uma sensação ali nova, desconfortável, e ela acaba reagindo àquilo e até ela fica, não esperava que isso ia acontecer comigo. E eles fazem testes psicológicos, eles se preparam no confinamento até para que a equipe comece a entender os limites e o que poderia fazer para tentar ver qual seria a reação daquela pessoa, né? Não sei se você já percebeu, as pessoas elas entram de um jeito e lá dentro vão criando os arquétipos. Né? Então é tudo intencional, mas é muito difícil te dizer se aquilo era algo que era a essência da pessoa ou se pela primeira vez ela está sendo exposta àquela situação e ela está reagindo assim. Tanto é que tem casos, sim, no Big Brother que você vê a pessoa, ela nunca esperava ter tido aquela reação e ela vai ficando até constrangida porque ela fala, meu Deus, eu achava que me conhecia, mas infelizmente, né, naquela situação que ela nunca viveu antes na vida, ela não estava preparada, não tinha recursos para lidar. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Bem, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu queria, no olhar de vocês, o que a psicologia do comportamento nos revela sobre esses ambientes de confinamento. Aline, pode começar. Bem, em primeiro lugar, acredito que o fato da pessoa estar confinada 24 horas no mesmo ambiente traz para ela uma sensação de hipervigilância, dela ficar o tempo todo preocupada com o comportamento dela, que imagem ela vai passar, né? Então ela fica o tempo todo naquela sensação de que se ela falar algo ou se ela agir de alguma forma, isso pode acarretar o ódio de alguém ou o julgamento de alguém que esteja assistindo. Então essa hipervigilância por si só já traz muito estresse, ansiedade, esse fato da pessoa não conseguir relaxar, não poder ser ela mesma, se preocupar com a imagem e com a persona que ela está passando para os outros, né? Então, esse confinamento, ele traz muito essa sensação de o tempo todo em alerta do que eu vou falar, do que eu posso fazer, até chegar um ponto em que ela vamos falar assim, surta, né? Sim, sim. Mas você tem a sensação, Aline, até porque a gente você já está muito acostumada com fazer podcast, que também tem uma hora que você meio que desliga, porque assim, a sensação é que às vezes a gente está rodando aqui, começa a gravar um podcast, o assunto tá tão bacana que você esquece um pouco. Será que acontece isso e o confinamento, o tempo de confinamento vai começando a tirar esses filtros e a pessoa começa a aparecer quem ela realmente é? Ali dentro, 24 horas por dia, você 100% ali naquele ambiente com aquelas pessoas, você já começa até a se misturar um pouco com o ambiente, né? Traz aquela sensação de até onde sou eu, até onde é o ambiente. Eles fazem situações, provas, privações de sono, alarmes, trazem também situações para que eles fiquem em estado de alerta, eles fiquem estressados, para que eles possam entrar em conflito. E sim, as pessoas elas
elas vão até o limite delas e elas acabam sendo elas mesmas sim, mas em um estado de estresse muito alto, né, emocionalmente já abalados, né, não 100%. A autorregulação ali fica muito mais complicada. Sim, e é exatamente isso quando a gente pensa da neurociência, que as funções executivas elas diminuem. E o que são as funções executivas? Essa organização que nós temos de controlar os impulsos. O controle inibitório é exatamente essa capacidade que nós temos de se autorregular, de parar em freio em meio às impulsividades. A flexibilidade cognitiva é exatamente essa capacidade que a gente tem de se reorganizar frente às outras demandas. E com essas funções executivas diminuídas, a impulsividade vem, mas isso também não impede, não desliga completamente as funções executivas. Elas só estão diminuídas, mas isso também não impede dele frear, sim, né? Claro. Frente aos impulsos. É como se a gente vai no trânsito, estamos bem estressados, mas ali a nossa capacidade é de, eu não vou ultrapassar o sinal vermelho, né? Ali eu tenho ali meu limite. Né? Então, mesmo que no estresse, mesmo que todas as condições estejam favoráveis para essa impulsividade, a gente acaba conseguindo, sim, ainda assim, frear. Mas, Juliane, a gente estava até falando antes de começar, uma coisa que você chamou muita atenção, uma preparação que eles fazem para as pessoas que entram ali. Inicialmente, as pessoas que são escolhidas para estar ali dentro do BBB, elas vão para um confinamento, elas vão para um hotel, ficam num quarto, tudo escuro, não pode ter contato com ninguém, só tem horário que alguém abre a porta e dá a comida dela. E eles já vêm fazendo um laboratório ali, eles já vêm confinando, porque psicologicamente a pessoa não entra, não é que nem você hoje veio gravar. Você estava em casa, tomou café, estava com sua filha, estava com seu marido, de repente você vem gravar. É uma coisa. E outra coisa é esse preparo. E tem essas pessoas que já começaram com o estudo e tiveram aquelas pessoas que vieram para o quarto branco. Me fala um pouquinho na sua visão de, cara, o que é botar uma pessoa dentro de um quarto branco e tá todo mundo ali, luz acesa o dia todo e qual é o extremo que a gente chega? O BBB ele é exatamente esse muito intencional e utilizando todos os recursos possíveis para uma exaustão emocional. É porque você está em um quarto branco de privação de sono, privação de comida, privação das pessoas, de redes sociais. Você acaba realmente se trazendo todos uma reação emocional que não é compatível com a própria realidade dele. Então, o confinamento, ele traz, né, toda essa elaboração a mais de sintomas e sinais que talvez não esteja ali. Talvez esteja a pessoa já tenha até uma predisposição a algum problema. Aquilo dali é um insight, é como se fosse o gatilho, né, para gerar várias outras reações. Mas, Aline, e quando a Juliane fala sobre essa história de que estava ali, nesses extremos, realmente é só o que era a essência da pessoa, que nem a história do álcool. Você bebe, de repente, o que você tinha dentro você traz para fora. Será que quando a gente fala sobre um confinamento, é só o que estava lá dentro ou de repente você tem atitudes que você nunca tomaria na sua vida? Não é algo que é da sua essência, mas que naquela situação te levou a ter uma resposta diferente do que você é na sua essência? Rapaz, que pergunta capciosa, rapaz. Na verdade, é uma linha muito tênue. Por quê? Sim, tem a essência, tem a tendência comportamental, a pessoa ela tem um temperamento e aquilo ali pode exacerbar, muito provável, pelo estado que eles ficam. E como a Juju falou, é intencional, eles fazem esses laboratórios, esses experimentos, mas também tem situações em que a pessoa nunca agiu daquele jeito, mas naquelas condições ela também nunca esteve. Entendeu? Então é uma linha muito tênue. Ela pode estar lidando com um sentimento novo, uma sensação ali nova, desconfortável, e ela acaba reagindo àquilo e até ela fica não esperava que isso ia acontecer comigo. E eles fazem testes psicológicos, eles sim se preparam no confinamento até para que a equipe comece a entender os limites e o que poderia fazer para tentar ver qual seria a reação daquela pessoa. Né? Não sei se você já percebeu, as pessoas elas entram de um jeito e lá dentro elas vão criando os arquétipos.
né? Então é tudo intencional, mas é muito difícil te dizer se aquilo era algo que era a essência da pessoa ou se pela primeira vez ela está sendo exposta àquela situação e ela está reagindo assim. Tanto é que tem casos, sim, no Big Brother que você vê, a pessoa ela nunca esperava ter tido aquela reação. E ela vai ficando até constrangida porque ela fala, meu Deus, eu achava que eu me conhecia, mas infelizmente, né, naquela situação que ela nunca viveu antes na vida, ela não estava preparada, não tinha recursos para lidar. E exatamente aconteceu agora, nessa última prova do líder, uma moça que se desregulou ali e quando ela começou a apresentar aqueles comportamentos, várias pessoas aqui fora começaram a atacar e julgar, dizendo que ela era autista. Né? Essa menina é autista porque ela está se desregulando, ela tem uma hipersensibilidade, só que aí entra um pouco da minha profissão, porque eu acabo fazendo muitas avaliações neuropsicológicas e não é um fator onde a pessoa está ali em uma privação de várias áreas, em que eu vou dizer que ela é autista. Tem vários outros contextos que podem me trazer por que ela reagiu daquela forma. Então, as pessoas acabam aqui também querendo julgar e querendo já fazer diagnósticos por conta de reações onde a pessoa ela não está em um local adequado ali para fazer uma avaliação como essa. E eu acho interessante esses diagnósticos, assim, tem muita gente que está se autodiagnosticando. Sim. Principalmente TDAH, né? Todo mundo acha agora que tem TDAH. Todo mundo. Né? E a história, às vezes, da pessoa que não está vendo, eu já fiz, olha, eu já fiz 2 testes com psicólogo sobre TDAH, eu não tenho TDAH. Eu queria até que te desse positivo, porque pelo menos eu já ia, desculpa para 90% das pessoas que eu faço alguma coisa. Falei, não, cara, meu TDAH. E não é. E as pessoas se frustram quando não é. Não. Ela queria ter tido. Nossa, quando vai, não, olha, você está desregulada. Aqui, a ansiedade, ela também te traz aqui algumas eu não queria nada sobre atenção. medicação, mas eu queria só usar como desculpa. Eu falei assim, pô, desculpa, Aline, olha, sabe aquela coisa que fala, me pediu, cara, esqueci, é meu TDAH. Não é. É realmente por causa, é muita coisa em cima. Agora, assim, o que eu queria saber de vocês? Entrando realmente no caso do Pedro, mesmo sob pressão psicológica, por que o consentimento precisa ser absoluto? E aí a gente vai entrar... É bom porque eu quero falar de homem para mulher e a gente tem viés de quem tem filho e filha. E aí a gente tem visões diferentes. Como é que vocês veem essa história o consentimento, ele realmente precisa ser absoluto? Consentimento, ele não é o consentimento, ele é algo pensado, ele é algo concreto, ele é algo de comum acordo. Então, não é um estado emocional. Então, quando a gente fala de consentimento, precisa estar muito claro o que a outra pessoa quer e até mesmo observar esses sinais de reações comportamentais. Então, às vezes, quando nós, por exemplo, eu posso estar com fome, isso dali não me dá o direito de pegar e ir lá invadir o prato do outro sem a permissão do outro. Então, são várias situações que a gente precisa ficar observando em sinais também que o corpo fala, mesmo que ele não diga não, mas o corpo ele está dizendo. E é muito importante dizer que o consentimento ele é reversível. Eu posso ter dado o consentimento e eu ter visto bem, não tomei a decisão errada, não estou gostando para onde esse lance tá indo, essa conversa tá indo, e eu já não quero mais. Opinião, né? Não quero mais. Sim. Então, ele é reversível. Não é porque eu dei o consentimento, dei uma abertura uma vez porque a pessoa chegou e eu, opa, deixa eu ver esse papo aqui. E de repente, não, isso aqui não é pra mim, que eu já, pronto, a primeira vez que... não, já deu consentimento, agora... Não volta atrás. Agora não volta atrás, não tem mais como voltar atrás. Isso é muito importante falar, porque às vezes a pessoa dá um sinal, uma abertura aqui, mas aí já percebe que o negócio tá indo para outro lugar que ela não gosta, e ela dá 2 passos para trás, e as pessoas não entendem isso. Sim. Existe essa história também, Ju, sobre essa leitura errada dos sinais, porque hoje em dia, assim, na minha época de adolescência, cara, no máximo que a gente perguntava era de um amigo mais velho. Cara, será que ela tá afim? Será que não tá? Aquela coisa toda, um irmão, um amigo. E aí depois vem com a internet, aí, cara, toda mulher olhou pra você e balançou o cabelo, pronto. Essa daí já tá no papo. Tá na minha. Existe mesmo essas leituras erradas de sinais? Sim, existem, mas o que a gente precisa observar aqui é que existem alguns também sinais claros, universais de reações corporais, de reações do corpo. Então, o silêncio,
o ir um pouco para trás, o dizer, né, o ter ali algumas reações de congelamento. Então, são algumas reações que a pessoa ela pode não dizer não, mas ela traz ali os sinais. Então, quando tem uma leitura errada, é muito viés do outro que está me trazendo uma distorção ali do que ele pensa. Então, vai muito do que o outro está distorcendo um pouco a realidade. E até te perguntar, Aline, sobre a história que às vezes também tem o seguinte, às vezes, se a gente for pegar lá na nossa adolescência, às vezes você estava afim de uma pessoa, a pessoa não está nem aí para ti. Mas qualquer pequeno detalhe, de qualquer pequeno gesto, se ela te ofereceu um copo d'água, um chiclete, você fala, putz, cara, essa pessoa está apaixonada por mim. Começa daí essa leitura da minha perspectiva, do que eu espero de você? Sim, com certeza. Nossos primeiros ambientes sociais em que a gente começa a se relacionar e ter esses sentimentos, né, em relação ao outro. Tem aqueles amores platônicos, né, que a gente tem. Mas o que a Juju falou é exatamente isso. Os sinais, eles são universais, a maioria deles. Só que você ler errado um sinal não te tira a responsabilidade, não te inocenta. Então isso é muito importante falar. Porque às vezes a pessoa justifica, eu entendi errado, então... Aí é como se tivesse assim, nossa, já inocentou a pessoa, né? Ela entendeu errado, tirou a responsabilidade dela. Não, a responsabilidade continua sendo dela, ela lendo errado ou não os sinais. E a gente começa a aprender os sinais certos ou errados nessa fase da vida. E aí a gente vai, assim, metendo o pé pelas mãos, né? Depois fica constrangido, às vezes a gente entendeu que a pessoa estava afim, não estava. Aí fica assim, né? Sem ir pra aula uma semana, sem olhar pra cara, dá uma dor de barriga, não vai pra escola, por causa disso. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade da pessoa, né, ela não é inocente porque ela interpretou errado. Faz parte, acontece, tem pessoas que têm mais dificuldade de perceber os sinais. Mas a responsabilidade continua sendo da pessoa. A partir do momento que a pessoa dá um passo para trás, isso já é um sinal, e mesmo que ela não diga nada, né, ali já é um sinal de não. Como é que vocês veem na perspectiva hoje em dia de a gente ter uma geração que está muito mais no celular do que na vida real? E que esses pequenos sinais onde a gente trabalhava muito, que era estar na escola, relações, né? as relações interpessoais, a gente começou a tirar. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu queria que vocês comentassem sobre isso. Eu tenho um amigo que é o dono de uma startup, que ele disse que no final do ano ele juntou um monte de... E a molecada, cara, 20 e poucos anos, tal, tudo numa casa, no Nordeste. Aí fizeram um churrasco e tudo. E ele via que tinham ali casais, meninos e meninas que estavam afim um do outro, só que no cara a cara não ia. Eles entravam no quarto para irem pro celular, para daí paquerar. Será que essa geração que está vindo aqui também não vão ter dificuldades nas leituras sobre sinais? E aí a gente vai começar ou ter essa passada que de repente não é algo intencional, mas que assim, eu não sei ler se você está afim, ou também se a gente não vai chegar ao que acontece hoje muito na Europa, essa história de que as mulheres reclamando muito que os homens não chegam nelas e a intenção deles é o seguinte, cara, eu não sei até onde eu posso ir e até onde vai começar a ser algo que eu estou passando do limite. Leitura de vocês. A relação das pessoas, quanto mais na internet a gente fica, mais na social, em off, a gente fica, mais a gente se esconde e fica na dúvida do que aquela pessoa, né, tá querendo. Assim, isso acontece muito, né? Hoje em dia, você até prefere mandar um áudio para você garantir que a pessoa entendeu. Porque às vezes, com o estado que a pessoa tá, quando ela lê, ela vai interpretar emocionalmente como ela tá. Se ela estiver estressada, ela lê um não, né? Mas se ela estiver de boa, não, né? Então, não, tá tudo bem, mas não, hoje não dá, né? Mas assim, essa situação das pessoas se paquerarem, irem pro WhatsApp e falarem o que elas têm vontade de falar, mas na cara elas não têm, é um pouco parecido com o que a gente viveu na adolescência, porque a gente não tinha coragem de falar também, e aí a gente pedia pra amiga falar, né? Exatamente amiga, isso. vê lá se realmente ele tá afim de mim, né? Se pra depois se encontrar e ficar e tudo.
Mas sim, eu acredito, né, Ju, que a presença hoje de muito mais do WhatsApp, da mídia social, assim, do Instagram, o foguinho é paquerar, o coraçãozinho é não sei o quê. Ele vê meu stories todo dia, é sinal de que ele está interessado. Sim. Realmente agora já tem, vamos dizer que tem outros sinais existem outras linguagens de forma de se comunicar, né? E a gente precisa treinar realmente esses adolescentes agora, e eu utilizo muito isso no consultório, de treinar habilidades sociais, exatamente para a gente sair mais dessa questão de que eu só me comunico. E aí é engraçado como alguns adolescentes, essa troca de geração é bem interessante. É onde ele, mas você não está entendendo? Agora é diferente da sua época. É assim mesmo. Né? Então a gente precisa mostrar que não é uma questão de diferença, mas é uma questão do quanto que você vai precisar ter essa habilidade para o resto da sua vida. Né? A gente precisa aprender a se comunicar, a falar, a dizer. Então, esse já é um pequeno treino, a gente começa agora, no pequeno treino de você falar o que você quer. E isso você vai utilizar lá no teu trabalho, você vai utilizar na tua vida futura. Então, é a gente trazer um pouco dessa perspectiva do agora, que agora é muito difícil, mas você vai precisar disso também para o futuro. E como é que vocês também observam essa história de como é que o assédio ele vai afetar emocionalmente a pessoa que foi alvo desse assédio? Porque quando a gente está falando assim, especificamente do bebê, ele entrou num quarto, quer dizer, no quartinho, só estavam os dois. Na dispensa. Então, assim, na dispensa, e de repente ali tentou alguma coisa, falou, você está lendo errado, não, desculpa. E usou muito essa história de que, cara, eu não tô bem e tal, aquela coisa toda. Mas não tá bem até o momento que ele, apertou um botão e viu que, rapaz, quando viu que ela tava falando pros outros o que aconteceu, ele falou, a leitura dele foi rápida de dizer assim, cara, isso aqui vai dar ruim. Tanto que, assim, na sequência que seria para depois ele ir para o programa da Ana Maria Braga, ele não foi. Não é que ele saiu e saiu. Ele saiu e a coisa foi meio jogada ali por baixo dos panos para dizer assim, não vamos perpetuar o que aconteceu. Só que, assim, a preocupação agora é, e a pessoa que foi assediada? Quando as pessoas passam por situações como essa, o cérebro ele entende muito como uma ameaça. Então, ela reage naquele momento como uma ameaça, só que é aprendido. E aí, aquelas reações, elas continuam se manifestando em vários outros momentos da vida dela. Então, aquela hipervigilância, aquela sensação do alguém me violou, é o meu corpo que está sendo violado. E isso começa a ir para outras situações, como se nas outras situações fosse acontecer da mesma forma. Então, isso acaba levando também para várias outras áreas da vida dela. Eu e a Juju estava conversando antes da gente começar o programa que existem casos em que a gente se sente até culpada. Será que eu dei sinais errados? Será que pareceu que eu dei bandeira porque eu pedi para ele me ajudar aqui a pegar a chapinha, que ela foi buscar um Babyliss lá dentro, chamou ele para ir com ela? Ela já fica se perguntando, será que eu errei? Então, além desse sentimento de culpa, é impressionante, isso traz, né? Dependendo também de como foi, de quão invasivo foi. No caso, ele pegou no pescoço dela, né? Ele foi pegando ela para beijar, ele pegou o pescoço dela. Então, assim, até em alguns casos o estresse pós-traumático, a pessoa fica, né, ansiosa, estado de vigilância e assim, para se relacionar de novo é complicado. Acha que todo mundo que vai chegar é ameaçador, né? E como é que vocês conseguem observar, assim, de onde é que vem a raiz um pouco lá atrás? Eu queria trazer uma perspectiva que uma vez eu estava conversando com a minha Juju, tá com 11 anos, e ela me falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, pai, o irmão mais velho é homem, então ela tá acostumada a brincar com meninos, a brincar com o irmão e tal. E ela fala assim, por que toda vez que eu tento ser amigo de um menino, ele já me pede para namorar, ele entende sempre que não existe uma linha que eu possa ser amigo? Como é que vocês veem a criação? Já que você tem 2 meninos, você tem uma menina, como é que vocês veem, como é que a gente pode mudar essa perspectiva? Outra pergunta capciosa. É difícil também, depende do ambiente que a criança foi criada, né? Se ela foi criada, aí Juju me corrige, tá, aqui. Se ela foi criada num ambiente em que o pai fala, olha, a mulher chegou perto,
tá a fim de ti, hein, meu filho? Garanhão, olha, ela tá interessada, é tua namorada? O tempo todo incentivando esse contexto, a criança ela vai trazer isso de casa pra rua. Ao mesmo tempo que você fala pro seu filho assim, olha, filha, amiguinha nova, legal, ela é ginasta, me conta qual é o nome dela, que legal. E ela corre muito, porque como ela é atleta, né, ela te pega na hora do lanche, no pique-pé, no pega-pega e tudo. Então você mudou né, a forma de enxergar. Não é porque a amiguinha tá chegando que ela tem segundas intenções. Sim. Às vezes o próprio ambiente que essa criança cresce, e a criança ela é uma esponja, a gente precisa lembrar que isso vem de algum lugar, é o que ela traz para o ambiente dela social da escola. Então, essas crianças que leem a sua filha com segundas intenções, ela tá trazendo isso de algum lugar. Sim, foi aprendizado e é difícil o quanto que a gente também precisa trabalhar os pais sobre a questão desse contexto de é tua namoradinha, criança não namora, né? Não existe isso. E aí sempre trabalhar a questão da amizade, da organização mesmo, de você pode ter amigos homens, amigos mulheres e nada relacionado a essa questão de namoro. Então, às vezes, isso vem nessa construção desde a infância mesmo, de a gente trabalhar essa relação tranquila entre homem e mulheres, mas que isso não significa que é o namoradinho ou a namoradinha. Isso me preocupa quando a gente veio falar, exatamente porque, assim, eu tenho um filho homem mais velho, então eu vejo como é que é os pais dos amigos homens e muito ainda a visão muito exatamente essa. De que, olha, aquela menina é isso, aquela menina é aquilo, aquela menina é bonita, por que você namora com ela? Ou senão, ela tá afim de ti. E nessa, e até em certa parte, uma hipersexualização da história, você tá entendendo? De que, não, tem que realmente... E aí eu já venho para uma segunda fase, que é quando vem uma menina e a visão dela, e eu acho interessante que vocês mulheres amadurecem muito mais rápido, né? Eu lembro de uma situação onde meu filho, uma vez, ele chegou e falou assim, pai, eu namoro com a Luciana. E aí eu fiquei parado assim. A Luciana é filha do meu melhor amigo. A gente mora no mesmo condomínio, eles vivem juntos. E aí eu falei assim, filho, olha só, geralmente era você que tinha que me responder essa pergunta, mas vamos lá, o que está acontecendo? Aí ele falou, não, pai, o pessoal fala que eu namoro com ela. Eu falei assim, pô, tá, beleza, já entendi. Eu falei, meu filho, é o seguinte, você é amigo dela, vocês vivem juntos. E eu acho que ele estava nessa fase ali de uns 11, 12 anos. Só que as pessoas não entendem que você pode ser amigo de uma menina. E assim, o papai, eu tenho muitas amigas mulheres, que a gente até quando viaja, a gente vai para casa de amigas. Cara, é normal. Só que a perspectiva é exatamente essa. Sempre tem uma malícia e vai vindo do pai, dos pais. Não, eu falo do pai especificamente, mas na realidade, às vezes até mãe. Eu já vi muita mãe também, com o menino, para dizer, não, tem que vir desse... É uma educação agora... para os pais, né? Agora, outra visão que eu queria de vocês sobre... Por que algumas pessoas usam o desejo como justificativa para ultrapassar o limite? Porque às vezes as pessoas, cara, não, sei lá, eu tô hiper afim de você e por isso que eu fui em cima. Como é que vocês veem esse ponto? Quando a gente pensa em desejo, é algo muito primitivo. Vamos pensar em uma área, né, já um pouco da neuropsicologia. Existe o sistema límbico e, bem especificamente, a amígdala, que é onde regula as nossas emoções, e ali está todo o sistema de recompensa dopaminérgico de algumas entradas e saídas de neurotransmissores. O que acontece? Aquilo dali é algo mais primitivo, só que nós temos a capacidade, que é exatamente a parte frontal, de regular aquilo dali. Então, o desejo, todo mundo tem. Nós temos desejos o tempo todo, só que nós temos uma capacidade de fazer esse planejamento de organização. Poxa, eu tenho um desejo, eu estou com muito desejo de comer esse chocolate, mas amanhã eu tenho um aniversário, então eu vou utilizar ali, eu vou preferir comer o bolo ali no chocolate, porque é uma questão de organização, de planejamento, e eu consigo fazer esse controle inibitório de frear ali os meus desejos. Então, o desejo a gente tem, mas nós também temos uma capacidade de fazer essa pausa, só que o que a gente precisa trabalhar é a autorregulação e tolerância à frustração. As pessoas não estão conseguindo mais se autorregular. Elas estão porque eu desejo, eu tenho que ir, porque eu estou com vontade, eu vou. Então, a gente precisa ir trabalhar. A tolerância à frustração
vamos ter muitos nãos na nossa vida, né? E o se autorregular que não é porque eu estou com desejo que eu vou reagir. E tá cada vez mais difícil regular, né? Porque a gente tá vendo que cada vez mais as informações, as coisas, as pessoas têm mais acesso. Então, a frustração, ela é um exercício. A tolerância à frustração é um exercício. Você vai tolerando aos poucos, você desregula, aí você aprende a regular novamente, a entender que esse não é importante. E isso é um processo, né? É como se você for para academia, você vai desenvolvendo isso. E hoje, existe muitas formas de você ter tudo tão rápido, tão direto, tá tudo tão aqui, que você tem menos, vamos dizer assim, instrumentos, recursos para treinar o seu cérebro a lidar com essas frustrações. E aí o desejo vira justificativa para as suas ações. É isso que tem acontecido. Por isso a importância de ensinar desde as crianças a tolerância à frustração, a dizer não, né? E esse aprender a dizer não é tão importante quanto saber ouvir o não. Exatamente. Eu trago aqui e penso exatamente, eu sempre sou muito afim de que os meus filhos fazem esporte e até competições. Muito sobre isso. Eu vejo o quanto eles amadurecem, que às vezes treinam, não vão bem. Às vezes treinam mais ou menos e vão legal, mas às vezes estão no auge e acontece alguma coisa. Eu lembro ainda de uma passagem, as primeiras 2 competições que minha filha foi de ginástica, ela ganhou todas. E isso muito legal. E na segunda, eu me peguei pensando e minha esposa falou assim, você não tá feliz? Eu falei, tô. Ela falou assim, mas você não tá com cara de feliz? Eu falei assim, eu vou te dizer uma coisa que pode ser até chato. Vai ser difícil para ela o dia que ela não ganhar. Porque ela já está acostumada a ganhar. E foi o que aconteceu. Foi muito difícil para ela quando ela não subiu no pódio em uma outra, que ela estava muito bem, mas tinha umas meninas. E eu falava só o seguinte, falei, olhe para as meninas e entendam que elas estão mais bem preparadas do que você em tal local. E é isso, é frustração. E aí cresce. É exatamente para onde a gente vai. Meninas, pergunta capciosa, mas vamos lá. Onde é que está essa linha tênue entre o flerte e o assédio? Eu acredito que o flerte é troca, o assédio é invasão, né? Então, a gente precisa entender que o flerte envolve a empatia, envolve a reciprocidade, envolve a gente estar ali no processo de troca. A partir do momento em que o outro, somente um, concede, isso daí já não é mais flerte, isso já é invasão. Concorda? Totalmente, adorei essa frase. Eu falei assim, nossa, essa frase podia ser o título. Eu vi a cara da Aline pensando assim, cara, ela me salvou, eu tava pensando aqui, ela matou em uma... É porque a gente vai lembrando de algumas situações, é impressionante, a minha mente vai vagando, né? Vai indo pra situações em que a gente viu alguns casos que a pessoa tava flertando, e aí nesse flerte foi se tornando um pouco invasivo e aí já incomodou, né? Então tava vendo a troca e já incomodou. Então às vezes aquela que já foi para outro, que esse flerte ele depois pode acabar se tornando um pouco assédio, dependendo da situação, dos casos, porque quando tem essa troca vai indo legal, mas quando a pessoa tem sei lá, um red flag de algo que não ficou legal ou que não é inegociável para ela e ela reverte esse flerte, às vezes a outra pessoa não entende e fica tentando invadir aquele espaço e aí vai assediando, vai seguindo nas festas, vai vendo tudo que posta e comentando porque não me chamou, poxa, é assim mesmo, é assim que você é, e esperando troca, né? E baixa tolerância à frustração, a ouvir o não, a entender os sinais. Isso está cada vez mais comum. Aí ela falando isso, eu fiquei, nossa, realmente. E um flerte, que é uma troca, pode se tornar depois algo, dependendo da situação, um assédio, uma invasão, né? Eu fiquei lembrando, assim, fui criado em Recife, então assim, a gente tinha um carnaval, vai começar agora, já começou. Carnaval no Nordeste, assim, acabou férias, já é carnaval
E eu lembro muito sobre isso também, eu acho que até o ambiente, né? Vamos dizer, eu tô acostumado, Olinda no carnaval de rua, onde, cara... O cara vai pegando a cara da pessoa e beijando. E aí eu vou dizer, beijando. não, nunca fiz isso, tá? Mas vamos dizer, às vezes você passava, tinha um grupo de meninas, eu só ouvi falar, tá? E aí elas se colocavam no meio da roda e você tinha que beijar todas elas para você poder sair. Mas assim, era o ambiente, é o local, é o momento, sabe? Então, assim, eu entendo muito sobre isso. Essa linha tênue, ela pode até variar um pouquinho mais para cima ou para baixo, dependendo do local do ambiente. Se você tá ali, você tá pressuposto que você tá de boa pra... Cara, vamos lá e tudo. Passou, beijou, tal, vai embora, você nunca mais vê. Fica só com um sapinho depois daquilo. Só, tá tudo certo. E assim, esse caso que a gente viu no BBB, vocês acham que educam ou apenas viralizam o problema? Quando você vê aquilo dali acontecer, como é que você vê a perspectiva do que vai vir por trás e depois disso tudo? Eu acredito que a partir do momento em que nós vamos gerar reflexões, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos partindo para o processo de educação. Quando é só espetáculo, quando é só querer viralizar, quando é só querer atacar a moça lá que ela é autista, isso já vira muito a questão do você só viralizar. E não gera essa educação. Então, a gente precisa compreender que situações como essa, o nosso principal objetivo é educar. Quando a gente pune sem educação, você só está acabando um comportamento, mas depois o comportamento volta. Quando você pune com educação, a reincidência, aí diminui a possibilidade do comportamento. E você vai, desde pequeno, né, treinando, né? Ensinando os seus filhos, educando os seus filhos, né? Olha, seu corpo, suas regras, isso aqui, quando ter essa invasão aqui e você não quiser, já sinaliza, já chama alguém responsável. E essa menina, eu tô lembrando dela na hora que ela foi para pegar a chapinha, o Bebelize, e ele entrou e fez isso, ela já empurrou ele e falou assim, o que você tá fazendo? Não, você tá entendendo tudo errado, você tá viajando. Vamos embora daqui, isso aí não é... Ele, não, eu achei que você tava... Não, eu não tava. Né? Ela colocou o limite dela ali. Ela deixou bem claro que ela não queria e já saiu fora, e já foi saindo lá pra fora. E mesmo assim, ele ficou atrás dela enquanto ela estava se arrumando com o Iblis no espelho, olhando para ela para ver os próximos passos que ela ia ter. Né? Se ela ia... Ele parece assim que ele entendeu que ele fez alguma besteira, mas mesmo assim ele já ficou meio que... A presença dele, ela se sentiu ameaçada com a presença dele, atrás dela para ver o que ela ia fazer. Foi quando ela foi pro quarto e tinha uma amiga lá e ela começou a conversar. E ele ainda entrou no quarto, né? Ele viu a galera entrando lá com ela. Ele entrou no quarto, ficou sentado e eles mandaram ele embora. E aí foi quando ele foi apertar o botão para sair. Então, assim, só essa ceninha ela já ensina muita coisa pra gente. Então, quando você sabe ler que a pessoa não quer, você nem passa por uma situação dessa. Mas se você não sabe, por algum acaso usou o desejo como desculpa, entendeu um flerte ali, uma liberdade de coisa. Então, quando você não percebe, você acaba caindo em situações como essa, porém você pode reverter, pedir desculpa, ir atrás, falar, olha, me desculpa, eu entendi errado, eu tô super constrangido, não era pra isso ter acontecido, que não foi o caso, né? Ele ainda tentou... É isso que eu ia comentar, eu acho que a sensação ali é de que o que aconteceu, se realmente ele tivesse se equivocado, a sensação era de que ele simplesmente ele se isolaria, ficaria tão constrangido do que aconteceu, se realmente foi algo que foi foi uma não validação do que ele entendeu. Cara, ele ia ficar tão sem graça. E a outra é seguir a pessoa para saber qual é o próximo passo. Será que ela vai falar para as outras pessoas? O que ela vai fazer? Entendeu? Então, assim, foi muito... E tanto que essa história de que, de repente foi uma coisa que ele não entendeu, que ele não estava bem por causa do confinamento, não. Na hora que ele foi, viu que o negócio não dá bom, ele, aperta o botãozinho e... Foi para se salvar, né? Para salvar o umbigo dele. Não estava preocupado com ela, né? Com a má interpretação dela ou com o que ele fez de errado.
pra tratá-la bem e pedir desculpa. Ele estava preocupado com o umbigo dele. Então, assim, como eu falei, essa cena já ensinou tanto pra gente, né? Até de como se comportar após uma situação dessa. Ela colocou o limite dela, ela foi muito clara, ela foi empurrando ele, foi saindo já e tudo. E ele não satisfeito, ele foi seguindo ela, ele ficou observando, ele ficou ali, tipo, meio que deixando ela acuada. E aí foi quando ela ficou com medo. Além do que ele fez, ele ainda teve um comportamento pior ainda após, né? É surreal, né? E tá tudo gravado. Eu falei isso pro Jeff, falei, Jeff, é tão surreal isso, porque a gente passa muito por isso, né? Principalmente as mulheres, né? Você que tem uma filha mulher, a gente passa por isso. E imagina o que não acontece, porque ali tá tudo gravado, tem câmera em todos os lugares, quando não tem câmera. Sim. A preocupação é essa. Que surreal, E quando não né? tem câmera, qual E quando pode não ser tem câmera? a É a postura? tua palavra contra dele. Ah, tu deu moral, né? Mas por que tu entrou com ele lá na dispensa? Pronto, agora eu não posso mais entrar na dispensa, eu não posso dar choque. E a gente vai ver que o maior... Eu conheci uma menina que ela tinha uma empresa sobre roupas, exatamente para o pessoal que trabalha em company, roupas que sejam... E o passo dela abrir essa loja foi quando ela foi assediada, e ela falando muito sobre isso, sobre, cara, o quanto o assédio é algo comum, assédio em empresas, assédios e às vezes o tamanho da roupa, sabe? E eu vejo que a liberdade que se tem, dependendo do país, dependendo da cultura, vamos dizer, aqui no Brasil não é normal, mas você vai chegar à Itália, é normal fazer topless, acabou. Né? Espanha, Itália, dependendo do local. Então, assim, é algo que se alguém fizer aqui, tem outra conotação. Então, a gente tem essas mudanças de culturas, de locais, mas, assim, flerte e assédio continuam sendo. Invasão e troca. Exatamente. Sim. Turma, você gostou desse episódio do Jeff Podcast? Eu acho que assim, é importante que você mande para os seus amigos homens que são pais de meninos. Eu acho muito interessante. Nem todos eles me ouvem do que eu falo, mas eu vejo que é uma geração, pelo menos os meus amigos mais próximos, já tem uma visão completamente diferente, já tem uma mudança de hábito desde essa história da malícia do filho com alguma menina. Mas assim, eu acho que muita gente precisa ouvir isso aqui. Muitas mulheres também precisam ouvir até, de repente, quem você já conhece, que já passou por uma situação dessa e que até hoje, de repente, está se culpando e não é culpa dela. Existe essa linha do que as meninas falaram, uma linha tênue, mas tem que saber exatamente que o corpo é seu, é você quem dá os limites, a regra é sua. No mais, um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.